Olá pessoal, olá mamães, eu sou Juliana Monte, mãe da Mel. No Papo Entre Mães de hoje eu tenho a alegria de receber minha prima Raquel. Ela vai contar como é ser mãe super produtiva, trabalha, viaja, vai ser super legal. Vem comigo. Eu tinha um receio de perder a minha vida, né? Sim. Então assim, eu como sempre trabalhei, estudei, eu tinha um receio de independência, trabalhar, né? de viajar, e eu falei, pronto, acabou minha vida e Olá pessoal, estamos aqui então em mais um Papo Entre Mães. Hoje eu tenho a alegria de estar conversando com a minha prima Raquel, mamãe do Daniel. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Ju, e você? É um prazer, tudo bem também. É um prazer, né, você tá recebendo eu aqui na sua casa pra gente estar trocando ideias, partilhando sobre o seu momento de ser mamãe, né, do Dani. Eu começo te perguntando assim, a gestação do Dani foi planejada? Não foi planejada. Foi? Não foi. Eu não imaginava, pra falar a verdade, nunca me imaginei ser mãe. E as pessoas olhavam pra mim, eu não era daquela pessoa que pegava o neném, que brincava, que trocava fralda. Então assim, eu nunca tive essa experiência. Então, quando eu engravidei, as pessoas olhavam até pra mim e falavam, Raquel, eu tenho dó de você, porque né, eu fui uma pessoa que sempre estudei, trabalhei desde os meus 15 anos, então não tinha isso aflorado em mim. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não tinha isso. Então assim, a história entre mim e o Daniel é muito bonita, assim, porque realmente, assim, a gestação, eu não tive uma gestação muito boa, assim, em termos... Fisicamente, eu fiquei muito bem, assim, saúde... Mas eu não aceitava muito, eu ficava... Então, daí, no caso, igual você falou assim, que não foi planejada. Aí, como foi a descoberta? A descoberta foi que nós estávamos fazendo o método Billings, né, que é o método hoje... Recomendado pela igreja, recomendado pela igreja, e a gente ficou 3 anos casado, né, com esse método. Mas aí... Só uma curiosidade, você não ficava nem um pouquinho encanada? Eu morro de medo de fazer esse método, gente. Você não ficava encanada? Assim, eu sou bem regulada. Minha menstruação é bem regulada. Então, assim... Você se conhece? Me conheço muito bem. Então, tanto é que no dia que aconteceu, a gente sabia. Eu e o Dani, a gente falou, olha, é um dia que não tá muito certo. E mesmo assim, como a gente já tinha 3 anos de casado, a gente resolveu arriscar. E foi dito e feito, né? Então, quando eu descobri, mas mesmo assim, eu tinha um receio de perder a minha vida, né? Sim. Então, assim, eu como sempre trabalhei, estudei, eu tinha um receio de independência, de viajar, e eu falei, pronto, acabou minha vida, e as pessoas que eu convivia falavam muito mal o fato de ser mãe. Mas aí, o dia que o Daniel nasceu, mudou tudo. Assim, hoje eu digo, as pessoas olham pra mim... Você é uma mulher completa. Completa e realizada. Ele trouxe a verdadeira alegria. O Daniel trouxe o verdadeiro sentido. É por isso que eu tenho vontade de ter outro filho. Porque foi uma experiência tão maravilhosa. E de saber que eu não perdi nada. Que eu só ganhei. Assim, o que eu percebi com a vinda do Daniel, ele de fato, ele só acrescentou. Eu não perdi trabalho. Depois que o Daniel chegou, até mestrado comecei a fazer. Né? Sempre joguei vôlei, meu vôleizinho continuou. E assim, diversas outras coisas, se eu for contar pra você no detalhe... Daí no caso, igual você falou assim, a sua gestação, você falou que teve problemas, mas você falou que fisicamente você tava bem. Então foi o problema da aceitação. Isso. Foi durante os 9 meses? Durante os 9 meses. Foi então aquele... Tipo, nasceu o amor também? O dia que eu fui pro parto, inclusive eu não tava tão assim na expectativa, né? Eu não tava vendo aquele momento mágico. Mas o dia que eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei, que eu ouvi o choro, a hora que ele nasceu, me veio um choro de dentro de mim também, algo incontrolável, que as pessoas lá na sala de parto começaram a querer me acalmar, me dar água, eu falava, Raquel, calma, senão a gente não vai conseguir nem tirar foto. E eu comecei a chorar tanto, que eu senti assim, ali uma cura mesmo, interior assim, compartilhando com as pessoas. Deus te preparando, ele não preparou, vamos dizer, na gestação, mas sim naquele momento. Naquele momento eu senti ele colocando a mão e dando uma cura no meu coração da aceitação. Entendi. E eu me recordo que desde o dia que ele nasceu, não houve um dia que eu olhei pro Daniel e olhei pra ele com um peso ou cansaço, ou jamais. arrependimento de ter falado assim, nossa, eu na gestação eu não curti. Você teve isso? Não. De tipo assim, de pensar, porque a gestação, quando eu tava grávida da Mel, eu ficava assim, tinha gente, acho que até falava, nossa, não para de fazer carinho. Eu ficava fazendo carinho na barriga. Eu ficava conversando com ela. Aí você teve esse arrependimento? Ou tipo, você sente essa culpa, assim, de não ter tido
esse vínculo na gestação? Então, eu me senti assim. E aí, compartilhando aqui, eu não sei se eu até posso compartilhar minha experiência religiosa. Pode, claro. Mas eu senti uma culpa e trazia essa culpa dentro de mim, com o Daniel. Então, assim, eu passava uma insegurança muito grande pra ele. E querendo proteger e estar junto e querendo suprir aquilo que parece que na gestação não dei. Porque na gestação eu não aceitava. Mas quando eu vivi essa experiência do parto e ele passou a ser de fato uma alegria na minha vida, desde que ele nasceu, eu falo que a minha experiência, assim, a minha expectativa era baixa e ele foi a melhor coisa que aconteceu. Então eu queria suprir. E aí no dia desse rezando eu percebia que o Daniel era inseguro. Muitas vezes ele ficava muito apegado a mim. E aí eu fiz uma experiência de oração no nosso grupo de oração que chama Filhos de Maria e eu pedi para que Deus curasse o coração do Daniel, porque Deus tinha revelado para minha oração que o meu coração ele já tinha curado no dia que o Daniel nasceu, mas precisava curar o coração dele da gestação, né? Que no caso não foi aquela gestação carinhosa. Mas aí depois dessa oração o Daniel transformou, então uma maravilha. Legal. Você falou também da sala de parto. Foi cesárea ou normal? Foi cesárea. Não. Eu queria muito normal, porque eu tive uma gestação muito boa. Eu não tive problema de saúde. Você foi até quantas semanas? Nem chá. Eu fiz com 40. O que aconteceu? Chegou nas 40, eu fui fazer o exame, fui na consulta com o médico. E ele falou, Raquel, 40 semanas e não sei quantos dias já, dilatação zero, né? Ele falou, não tem nem expectativa de dilatar, não dá mais pra esperar. Eu falei, eu sei que você quer muito normal, mas o seu colo duro tá fechado. Isso não vai acontecer e a gente vai ter que partir pra cesárea. E aí acabou comigo. Eu chorei que nem louca. Liguei pro Denilson, cheguei o Denilson do trabalho, fui atrás dele, chorei muito. E aí marcamos a cesárea. Mas no fim das contas, Ju, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não tive problema né? É igual eu falo, eu fui até 42 semanas tentando normal. Fui ali, tipo, fui acompanhada pela doutora Juliana, ela foi me acompanhando, tipo, né, ia falando com ela. Até que quando tava na 41 e alguma coisa, eu com meu marido, a gente decidiu agendar, né, o parto da Mel. Então a gente agendou para uma segunda-feira, dia 18. E de sábado para domingo começou as dores do parto. Então, tipo assim, Deus me abençoou nisso, porque eu sinto que ela veio de parto. Não, ela veio de cesárea, só que ela já deu uns indícios, começou a dilatar, já tava na hora. Vamos dizer assim, ela queria nascer. Então deu os indícios, já tá na hora. E eu tava bem tranquila, eu me preparei pro parto normal, fiz hidro, alimentação, fui bem também, tipo, fisicamente na gestação, só engordei na barriga mesmo. E só que eu tava bem com a cabeça assim, o que Deus quiser e o que, tipo, o meu corpo e o que a Mel quiser, né? Às vezes ela tava na preguicinha, não queria fazer força. É verdade. Né? A gente tem que aceitar, né? É verdade. Amamentou no peito? Amamentei. Ai, coisa maravilhosa. Nossa, recomendo, porque é uma aproximação que a gente tem. É o vínculo, né? Ali realmente, né? Tipo, assim, nossa, é maravilhoso. E aí, com 7 meses, eu voltei a trabalhar. Eu tive a licença de 6 meses, mais um mês de férias. E aí, quando eu voltei a trabalhar, secou. E aí ele normal, né? não deu trabalho também, ele estava mais interessado em mamar e matar a fome, então a hora que pegou a mamadeira ele pegou numa boa. Não foi traumatizado. Não foi traumatizado. Não foi aquela coisa, isso é bom. Você falou assim que voltou a trabalhar com 7 meses, mas você fez uma adaptação na escolinha? Você colocou ele bem antes na escolinha ou não? Com 7 meses? Eu coloquei 1 semana e meia antes, eu lembro até hoje. Então assim, foi um momento... então ele ficou bastante tempo com você, ele ficou bastante tempo comigo. Ficou bastante tempo comigo, mas colocar na escolinha foi assim... a dor, uma das maiores dores que eu já senti na minha vida. Como eu comentei com você, quando eu engravidei, eu falava, jamais parar de trabalhar, nunca, eu sempre trabalhei. Mas depois que você passa os 6 meses grudado com aquela é outro universo, é outro universo. Quando nasce, e aí quando eu lembro... Mas você, como mulher, sentiu essa falta de também voltar a trabalhar? Ter o seu momento Raquel, assim, não só mamãe? Então, Ju, como eu falei pra você, a minha experiência com o Daniel me surpreendeu tanto. Porque eu achava que eu ia passar... Quando eu engravidei, eu achava que eu ia passar exatamente isso. Eu falei, nossa, acabou, não vou ter mais vida. Eu até me emociono de falar, porque eu falava assim, nossa, não vou ter mais vida, não vou ter mais nada. A experiência foi tão positiva que eu não senti essa falta de ter um momento meu. Simplesmente quando eu deixei na escola, eu estava arrancando um pedaço de mim.
Assim, tá muito bebezinho, né? Arrancando e parece que eu lembro que eu cheguei na escola, eu desabei lá, comecei a chorar na frente da Camila, você conhece, das proprietárias lá. E eu chorava tanto, e a pessoa falou, mas você não tá querendo voltar a trabalhar? Eu falei, não. Porque a experiência foi tão mágica, foi algo tão assim, surpreendente pra mim, que eu me descobri como mulher. Que legal, eu não sabia que dessa eu parte. não tive. Então, assim, hoje as pessoas falam, mas você não sente? Eu não sinto, pra mim tá com ele. E é algo assim que eu não imaginava. De fato, quando eu engravidei, não imaginava que eu ia viver essa experiência. Você voltou então, lado, vamos dizer, financeiro? Foi o que pesou pra você? Então, eu voltei assim? porque até o Denilson conversando comigo, ele falou, Raquel, olha tudo que você construiu, né, na sua vida. Então, assim, você estudou tanto, né? Você se formou, você fez isso, aquilo, você batalhou. Assim, deixa baixar essa poeira da emoção pra você tomar uma decisão. Sim. Porque, assim, você jogar tudo isso pro alto também... Poderia se arrepender. Poderia me arrepender. Né? E eu, como nunca... E cobrar do Dani, talvez. E cobrar dele. Aí, no caso, assim, né, o que eu sempre quis, talvez, abordar com você e agora com o Papo Entre Mães, pra você colocar, né, de uma certa forma, partilha, que a Raquel, pelo trabalho, ela não só viaja, né, assim... Vamos dizer, a gente mora aqui em São José dos Campos, ela não só dá uma corridinha até ali em São Paulo, ela viaja pro exterior. Como é isso? Qual foi, assim, qual foi a primeira viagem? A primeira viagem o Daniel tinha 7 meses, foi quando eu voltei. Ai, meu Deus do céu, tá de brincadeira. E aí, só que surgiu assim... Qual período? Curto. Ia na segunda, eu voltava na sexta. Então eu me preparei psicologicamente, né? E conversei com o Dani, conversei com a minha mãe na época. Eles que ficam com o Dani quando o Dani não tá na escola? Essa primeira viagem foi curta e a responsabilidade ficou com a minha mãe. Porém, a mais dolorida, você fala? Não. Não? Aí a mais dolorida veio esse ano, que foi a primeira viagem que eu fiquei 15 dias. Ai. Então, eu fiquei sabendo, acho que uns 3 meses então, antes. a viagem mais comprida foi essa agora, de 15 dias? Foi essa, de 15 dias. Tá. E aí, essa foi marcante, porque eu 3 meses a gente foi se preparando psicologicamente. Como eu já tinha viajado algumas vezes curto, o Danny já tava engrenando, a intimidade dele com o Daniel foi aumentando. Então isso foi uma coisa legal que foi crescendo entre os dois, porque como eles ficaram sozinhos, por mais que minha mãe ela assumia a maior responsabilidade, os dois começaram a ficar muito sozinhos e o Danny começou a se virar, né, o meu marido. Então nessa viagem a gente começou a se preparar, eu avisei minha mãe, sempre a minha mãe tem que avisar, né? Bem avisado, né? Responsabilidade, E aí, num dia antes eu fiquei muito mal. Eu falei, eu não aguento, eu não vou aguentar, e eu chorava muito. E aí eu lembro que tava tendo uma missa, ia ter uma missa na Canção Nova. E eu falei, e eu sempre repetia pra ele, o Daniel é minha vida. Eu sempre falava isso pra ele. Você é minha vida, você é minha vida, você é minha vida. Eu acho que essas palavras, de uma certa forma, foram tomando a verdade no meu coração, que eu pensei assim, nossa, eu vou ficar 15 dias sem a minha vida, sem o meu ar. Então isso foi me fazendo tão mal que eu fui tava tendo uma missa, a Aninha, nossa prima, me chamou pra ir, e eu falei, Dani, eu preciso, porque eu tô tão mal que eu preciso ir. E aí eu lembro que eu entrei na missa e aí o Santíssimo começou a adoração. E aí eu senti Deus falando muito forte no meu coração. Ele falou, Raquel, você é mãe do Daniel, o sofrimento, lógico que a gente sofre, mas ele não é a sua vida, eu sou a sua vida. Eu sou o seu ar, eu sou o sentido de tudo. Se eu estiver com você, nada vai faltar, né? E eu tomo conta dos seus, né? Exatamente. Se eu estiver lá, aonde você estiver, eu vou estar. E se eu estiver, esse buraco que você tem, eu vou preencher. E aquilo me deu uma paz, que eu voltei e eu falei, e é uma verdade, porque às vezes a gente tem a tendência de colocar nosso filho como o centro de tudo. E às vezes a gente acaba até sem querer, mas prejudicando, né? Quando também a criança vira, igual você falou, o centro das atenções, porque talvez uma hora ou outra a gente possa cobrar isso da criança, né? Exato. E aí é uma tendência nossa, Ju. Eu sempre falo pra né? Não tipo jogar na cara, mas a reação, às vezes, de algumas coisas. Muitas amigas me perguntam, Raquel, por que você tem tanta vontade de ter, né, outro filho? Porque eu vejo você numa maternidade feliz. Porque eu acho que essa tendência é natural nossa de querer colocar eles acima de tudo. Mas eu sempre eu busquei esse equilíbrio no sentido assim, quando você coloca ele no lugar dele, o filho no lugar dele, e você busca esse tempo pra você, no meu caso, vôlei,
ter um momento com meu marido, a gente bota o Daniel pra dormir 8 horas. Então nós dois, mesmo que ele acorde cedo, não tem problema. A gente tem um momento nosso, das 8 às 11, todo dia a gente tem um momento nosso. Quando você passa a viver você e continua sendo você, você olha pra criança e vê a criança com um motivo de alegria, não de peso. Sim, mas agora eu até ia te perguntar assim, o tempo que você tem como mãe, você, vamos supor, você pega ele na escola, que horas? Eu pego ele às 6. Aí você falou que coloca ele pra dormir às 8, 2 horas, você consegue? É muito difícil, como essa é a parte mais difícil. Eu confesso pra você. O que você tira desse momento de 2 horas? Essa parte é mais difícil. O que eu faço é o seguinte, eu chego assim, eu não como, eu não tomo banho, esqueço. Eu não existo das 6 às 8, eu sou dele. Então assim, eu sou inteiramente dele. Então eu chego aqui, hoje foi assim, eu cheguei, eu já caí direto no parquinho, eu tirei o salto, dobrei a calça, sentei com ele no parquinho e fiquei até 7h40, quase 8 horas. Mas o que eu tento dar pra ele é esse tempo de qualidade nessas 2 horas. Então são 2 horas que eu sou dele. Ninguém me... Assim, não adianta me chamar pra nada. Se quiser me encontrar nesse período, é com ele. Sim. Outra coisa que eu procuro também fazer, assim, nesse horário eu não faço nada meu. Por exemplo, vai fazer unha e leva ele. Não. Esse horário é dele. E a dedicação é pra ele e a atenção é pra ele. Eu não vou fazer nada meu e trazer ele pra me acompanhar, não. E o vôlei? Que hora você faz? O vôlei, então, essa é a grande vantagem. Por que eu faço vôlei, gente? Porque o vôlei é 8h15. Tem 8h15 e 8h30. Então, por que eu vou? Porque eu deixava... E o Daniel, de fato, ele não consegue dormir tarde, Ju. O Daniel é muito dormir. A Melzinha é meia-noite, gente. Ritmo pai e mãe, dorme tarde. Essa é uma das vantagens também que eu tive, que eu acho que me faz querer ter outro filho, né? Porque o Daniel, assim, ele dorme 11, 12 horas por noite. A Mel também, ela dorme, vamos supor, ela tá dormindo meia-noite agora também, por causa das férias, mas ela dorme 8 horas, que é o tempo que eu falo pra ela dormir, que é na escolinha. Agora nas férias ela dorme até a hora que ela quiser. O Daniel, assim, ele dorme 12 horas, então assim, pra ele acordar às 7 ou às 8 do outro dia, pra ele acordar às 8, ele tem que dormir às 8. Ele não aguenta, ele simplesmente se joga, ele começa a espernear. Então assim, a decisão, inclusive, de botar ele às 8 não foi nem minha. Ele não suporta, ele tem baixa energia. A gente fala que ele puxou meu marido, que meu marido é igualzinho. Então, o que eu fazia? Eu vinha, ficava com ele, ficava ali brincando, 8 horas, dava um banho, botava pra dormir, trocava de roupa, saía. Escondido, né? Saía escondido. No início foi difícil. No início eu chegava no vôlei, me sentindo a pior pessoa da face da terra. Isso porque é uma vez por semana. Mas a minha mãe sempre falava, Raquel, mas ele tá dormindo, se você ficar aqui não vai mudar muito. O Denilson também, ele tá dormindo. Se ele tivesse acordado, concordo com você, mas ele tá dormindo, vai. E aí eu comecei a ir, uma vez por semana é o meu momento legal que eu tenho e deixo ele. Esse é o segredo, né? É o segredo. Eu falo, eu tenho dificuldade pra isso e tô tentando mudar, porque quando eu trabalhava, o que me deixava tranquila é o quê? Minha filha estava com meu esposo, pelo fato dele trabalhar segundo turno, então ele ficava o período inteiro com ela, sempre trocou fralda. Tanto é que eu tive, assim, que você falou, né, de que o vínculo é com a mãe, realmente é com a mãe, mas meu marido me ajudou muito, porque assim, eu era muito peito pra Mel, então as outras coisas ele fazia, ele que levantava, trocava ela, dava ela limpinha pra mim pra mamar, ela mamava, ele que ia trocar, então assim, ele foi bem participativo, porque ele quer ficar com ela quando eu voltasse a trabalhar, então ele já tinha que engrenar, né? Então, assim, essa parte de largar a Mel eu não consigo. Era só pro trabalho mesmo. Tanto é que uma vez eu fui no médico, o médico falou assim, o colesterol tá um pouquinho alto, né? Daí, eu falei, eu tô muito barriguda. Aí ele falou assim, bora fazer uma atividade. Eu falei assim, doutor, não dá, porque senão eu vou ficar com a minha filha. Aí ele falou uma coisa assim pra mim. Faça atividade agora pra você ter tempo com a sua filha, porque senão saúde, né, pode encurtar esse tempo. Então, por isso que às vezes a gente tem que realmente, assim, dar uma esfriada e falar assim, não, eu sou mãe, eu sou uma boa mãe e posso me abdicar de algumas coisas. A mãe, ela vem com esse sentimento de culpa, né, de tabela, né? Eu falo isso. Eu sinto muito isso também, muito. Eu falo isso.
tudo, até na fase que a gente fala agora de educar, o ser firme, a gente sente culpa, sendo que a gente tá fazendo pro bem, né? Pra criar um ser humano, uma pessoa decente, do bem. Mas a gente sente culpa em tudo. Esse horário do vôlei, assim, eu só consegui ir de fato porque ele tava dormindo. Se ele passar a dormir às 10 hoje, eu não consigo mais ir também. Você pegou fases do Dani, assim, tipo, você que deu a primeira papinha, você que viu ele andando... Como que foi esse processo? O Dani foi bastante participativo também. Inclusive, uma das vantagens que a gente estava comentando da viagem, que a viagem trouxe, foi porque os dois se aproximaram demais. Isso foi um dos benefícios que aconteceu, porque quando eu sumi, Ju, né, viajando, é assim, acabou. Ou se vira ou não se vira. Qual é o seu maior medo na viagem? Quando você viaja, o que te dá medo? Medo? Não, eu fico pensando, nossa, eu tô indo tão longe, né? Então, essa eu penso, nossa, eu tô distanciando tanto, porque eu fico imaginando ele aqui, eu indo assim, ó. Tipo, se acontecer alguma coisa até eu voltar, você tem essa encarnação ou não? Não, o que eu aprendi é que eu sou uma pessoa muito controladora. Então, o que eu aprendi com a viagem, que foi muito bom, e Deus fala com a gente nessas coisas, porque a gente não tem controle de nada. Sim. Eu sou muito controladora, então eu sou muito regrada, eu gosto de pôr na rotina, eu gosto de fazer tudo certinho. E quando eu não tô, simplesmente vai acontecer no perfil das pessoas que estiverem aqui cuidando dele. E você vê que você não tem controle de nada, não adianta você ligar, não adianta você falar, você não está ali. Então, eu no início eu até ficava encanada, falava, ele tá fazendo isso, ele tá dormindo e tal. Depois eu percebi, e as missões, as viagens foram trazendo isso, que a gente não tem controle de nada na vida, que eu posso morrer amanhã e ele vai ser educado talvez de uma outra forma e vai sobreviver e vai tocar. Foi legal também de ver ele se aproximando do Denilson dessa forma, né? A intimidade que hoje os dois têm. O Dani hoje, se eu for viajar, eu fecho os olhos e vou. Não preciso dar dica. Ele sabe tudo, né? Praticamente tudo, porque foi vivendo essa experiência de estar com ele 24 horas por dia. Ele ficou doente. Isso é legal, o pai é participativo, né, gente? Porque igual eu falo, né? A gente faz o filho juntos, né? Não é? Porque às vezes tem... Eu acho que isso é coisa também de antigamente. Mas assim, era a mãe que cuidava e o pai ia trabalhar. E tem alguns homens que, por mais no mundo de hoje, traz isso, né? E eu acho muito legal o pai que é participativo. Parabéns pra todos os papais aí que participam. Ainda mais a esposa trabalhando também, né? Ou até a esposa ficando em casa. Eu vejo que quando a gente fica em casa, a gente também faz tanta coisa, né, Ju? Nossa, lava roupa. Faz mais, eu acho. Faz mais e, tipo, vamos supor, é uma verdade, né? No trabalho, eu trabalhava das 8 às 17. Em casa, filha, é toda hora. Hoje em dia, a hora que ela me chama pra brincar, eu já tenho que falar, filha, calma aí, que agora a mamãe vai lavar roupa. Porque agora você tá ali, né? E daí é difícil falar o não. Pra mim falar, mãe, tá louco, viu? E você veja que não é só uma coisa mágica, né, de ser mãe. A gente passa por situações que a gente tá aqui com ele, que tem as situações de tédio, tem a situação que você fica nervosa. É a mãe, se joga no chão, né? Essa fase que eu tô passando com o Daniel tirar a fralda. Então, assim, não tem só essa magia. Então, quando você tá o tempo todo, realmente, o nível de estresse dá uma aumentada, porque a casa é filho, é comida, é roupa, então não é fácil, né? É verdade, ser mãe é a coisa mais deliciosa, mas é punk, né? É punk. É mais uma coisa que eu queria, assim, perguntar. No caso, assim, quando você viaja, alguma vez o Dani sentiu fisicamente isso? Tipo, ficou dodói? Sentiu. Sentiu. Essa de 15 dias ele sentiu bastante. A primeira não? Porque ele era muito novinho? A primeira ele era muito novinho, então ele não sentiu tanto. A segunda ele já tava com 10, 11 meses. Também não foi bem curtinho. Agora essa de 15 dias, Ju, porque assim, eu até ouvi falar que eles não percebem, não tem muito essa tipo percepção? Essa percepção de tempo. Então assim, se é de segunda a sexta, eles não conseguem ter essa noção, nossa, uma semana minha mãe ficou longe, né? Agora no caso desses 15 dias... Sentiu muito. Mas fisicamente ele ficou doente. Teve uma festa que minha mãe até levou ele chegou na festa, vomitou. De madrugada, o Denilson, né, teve que socorrer ele com febre. E o pessoal te avisa ou não te avisa? Ninguém me avisa. Não. Tá tudo bem, tudo maravilhoso. Quando eu chego aqui, a casa tá caindo. Essa última, eu fiz uma última ainda, depois dessa de 15 dias, mas foi assim, de segunda a sexta também, ele não sentiu. Do jeito que eu cheguei, ele me viu como se ele tivesse me visto ontem, assim. Legal, agora a gente vai pro nosso quiz. Topa um quiz? Topo, vamos lá. Eu faço a pergunta e você responde assim, rapidinho. Isso. Qual o seu maior medo?
Morrer? Acho que todo mundo tem, né? Acho que é morrer. Tipo, ainda mais agora que é mãe, né? Ser mãe é? Maravilhoso, maravilhoso. Eu indico assim, nossa, eu falo, meu coração já... Delícia. Ideologia de gênero nas escolas, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Lembrando assim que não é o preconceito, Sim. nós não somos juízes para julgar, eu não julgo, mas a princípio assim, eu tenho como modelo para mim, eu acho que pela religião, a família de Nazaré. Né? Então esse é um modelo que eu acredito e que eu valorizo, né? Mas respeito a todos, tenho amigos e respeito assim. Mãe, se arrepende do quê? Acho que daquela parte, né, da gestação que eu achava que... Acho que de não ter fé, de achar que não era o momento e que eu não ia ser feliz e que ia perder minha vida. Besteira, porque a realidade prova o contrário. Daniel, definam. Ai, Daniel, doce, genioso, carinhoso, é minha alegria, eu falo pra ele. Parei de falar pra ele que ele é minha vida, mas é minha alegria. É minha alegria. Legal. Muito legal, Raquel, assim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, né, por você me receber em casa, pela partilha, né, coisas que eu não sabia, né, não imaginava, fiquei feliz que não é novidade só pro pessoal aí que tá assistindo, mas pra mim também, agradecer de coração. Obrigada, Ju. Valeu. Abençoe a sua maternidade. Legal, pessoal, agradeço vocês também, né, por estar aí compartilhando com a gente desses momentos, e é isso aí. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.